Medea é informada que o duque está no escritório dele, mas os servos tentam impedi-la, pois ele pode acabar jogando um vaso assim que ela abrir a porta. Medea pergunta se meros servos ousam bloquear o caminho do mestre. Parece que o estado da família Solon não significa muito. Os servos então se desculpam e abrem caminho para ela. O pai dela está completamente embriagado. Diversas garrafas estão espalhadas pelo chão do escritório. Ela se aproxima do pai. Os ancestrais deles cometeram muitos pecados. Ela ouviu dizer que o imperador concedeu aquela gema para o avô dela pelas significativas contribuições dele, e o avô colocou o diamante naquela cadeira. Ele então colocou a cadeira no escritório onde ficava mais tempo, como um sinal de que ele não se esqueceria da gentileza do imperador, e para simbolizar que apenas o chefe da família poderia tocá-la. É muito improvável que eles verão um diamante vermelho tão grande até mesmo durante os próximos 100 anos. Ela se pergunta quando as mãos do seu pai ficaram tão enrugadas. Ela não tinha ideia, já que ele nunca segurava a mão dela. Ele se tornou velho demais para se sentar em uma cadeira tão esplêndida. Medea sai do escritório e se depara com todos os servos a encarando. Medea começa a passar pomada nos empregados, enquanto pergunta qual o problema do pai dela. Um dos servos informa que uma carta foi enviada para o rei de Renel, mas uma resposta ainda não foi feita. É absolutamente desrespeitoso. Medea entendeu o que está acontecendo ali. Mas então, uma das empregadas diz que ultimamente circulou bastante a conversa sobre como a Medea mudou. Pessoas andam falando sobre a bondade e a gentileza comum da Medea. Eles pensam que a Medea ficou assim por ter passado por muita coisa. Mas ela não acreditou em nenhuma vírgula disso. Apesar de temer a Medea, ela respeitava imensamente a força dela. Porém, ela foi uma tola. Medea se tornou tão amável e gentil como forte. Medea acha muito perspicaz ela ter ouvido que ela mudou, mas não ter acreditado. O mordomo comenta que o Hélio parece estar de bom humor hoje. Hélio diz que algo bom aconteceu e pergunta se ele fez o que foi pedido. O mordomo então entrega uma carta da pessoa que o Hélio anonimamente patrocina. Eles querem a ajuda do Hélio para construir uma escola, pois querem se tornar professores e dar aulas para os órfãos. Hélio manda ele dar os fundos e talvez ele apareça na cerimônia de inauguração. O mordomo então informa que o assassino que foi enviado para o reino de Renel completou a missão e pergunta o que eles deveriam fazer com ele. Hélio manda matá-lo, não é óbvio? Mas em um instante, sua expressão sombria some e o Hélio radiante volta, achando aquele um belo dia. Um servo está dizendo que é uma coisa que o príncipe precisa saber, mas não é para ficar com raiva. A Pisé jogou fora todos os presentes. Ela só aceitou um presente, a espada. Mas ela pendurou a espada em uma parede como um ornamento. Ouvindo isso, Eros começa a rir e diz que ele deve estar brincando. O servo pergunta o que ele vai fazer a respeito. Mas Eros diz que não precisa fazer nada. Pisaixe só está de mau humor. Eles apenas terão que esperar e ver o que acontece nos próximos dias. Mas ele diz para o servo mandar uma mensagem para o conde. Eles não devem fazer nada que irrite a Pisaixe. Pisaixe diz querer uma sobremesa. A empregada-chefe pergunta do que ela gostaria, que ela vai avisar o chefe. Mas Pisaixe diz não precisar, pois ela não vai comer ali. A empregada-chefe pergunta se a Pisaixe tem algum compromisso com o príncipe que eles não estão sabendo. Mas Pisaixe pergunta se ela se esqueceu que eles não são mais noivos. A empregada pergunta se então ela vai se encontrar com o conde. Mas Pisaixe nega. As empregadas se entreolham e por fim dizem que vão pedir permissão para o conde.
Quando Pisage estava no corpo da Medeia, ela não precisava de permissão. O conde autoriza ela a sair, pois o príncipe disse para eles deixarem ela fazer o que quiser. Vemos alguém sorrindo, que eu suspeito ser o cocheiro. Pisage chega na cidade e logo chama a atenção de todos. Eles a cercam, dizendo que estavam preocupados, pois ouviram que ela se feriu por causa de umas pessoas asquerosas. Mas ela parece saudável agora. Eles também comentam sobre o corte de cabelo dela e dizem que em breve todas as senhoritas estarão pedindo pelo mesmo corte. Já dentro da doceria, um homem acompanha ela até o assento na sacada, onde tem uma mesa cheia de doces esperando por ela. Pisage pergunta se sua empregada quer comer. Surpresa, a empregada grita que não. Como ela poderia? As pessoas ainda gostam dela. Ela foi ali com a Medeia há muito tempo, e as pessoas comentaram terem ouvido rumores de que a Medeia tentou matá-la. Então Pisage não pode visitar a Medeia, já que as pessoas podem entender errado. Ela mal conseguiu ir ali. Ela então cai sobre a mesa, se perguntando por que tudo é tão difícil. Algumas flores são derrubadas, e a vendedora vem correndo, sabe se a mulher se machucou. A mulher diz que não, mas se desculpa pelo vaso e diz que irá compensar por aquelas flores. Pisage reconhece aquela mulher como sendo a serva da Medeia. O que ela está fazendo ali? A Medeia também está por ali? Pisage precisa falar com ela antes que ela saia. Assim ela diz para sua empregada ir em frente e comer. E então sai, enquanto se pergunta o que a Medeia está fazendo ali. Pisage grita para a empregada parar, mas a empregada simplesmente continua andando. É como se ela estivesse tentando atrair a Pisage. Pisage entra em uma sala, e lá está a Medeia, dizendo que ela chegou mais rápido do que ela pensou. Medeia estava pronta para esperar uns 3 dias. Ela diz para Pisage sentar, pois elas têm muito para colocar em dia. Aquela realmente é Medeia. Ela voltou sã e salva. Medeia pergunta como a Pisage voltou para o próprio corpo, mas é recebida por um abraço repentino. Com os olhos cheios de lágrimas, Pisage diz que elas passaram por muita coisa. Medeia retribui o abraço, enquanto diz que sim, elas passaram por muita coisa. Pisage pergunta como a Medeia sabia que iria encontrar ela se esperasse ali. Foi só uma coincidência? Medeia diz que porque elas trocaram de corpo naquele momento específico, quando o príncipe herdeiro arrastou a Pisage para o porão. Pisage teria saído impune, já que possui o dom da divindade. E isso significa que Eros teria suspeitado dela sem motivo. Assim, ele iria dever um favor a ela. Mesmo que a Pisage não percebesse que isso era uma oportunidade, ela tinha desejos. Desejava sair de casa e encontrar a Medeia. Por outro lado, rumores dizendo que a Medeia tentou matar a futura princesa se espalharam. Então, se a Pisage fosse visitar a mansão do Duque, seria como jogar lenha no fogo. Nesse caso, o que Pisage faria? Desistiria? Não. Iria perceber uma maneira indireta de entrar em contato com a Medeia. A primeira pessoa que Pisage pensaria teria sido Hélio. Mas se a Pisage fosse atrás dele, chamaria atenção demais. Eros poderia até mesmo suspeitar dela. Então, a única coisa que ela poderia fazer seria ir na loja de sobremesas. Pisage já esteve em ambas as lojas de sobremesas com a Medeia. E a loja de sobremesas do outro lado da rua permite mandar presentes anonimamente. Pisage deve ter pensado que tudo que ela precisava fazer era escrever algo que apenas a Medeia iria saber. As pessoas não saberiam quem mandou só olhando quem entregou a mensagem. Mas Pisage provavelmente não sabia que o motorista é um dos informantes do Eros. Pisage iria se sentar na varanda, pois essa é uma área VIP que elas costumam visitar de tempos em tempos. Se a Medeia aguardasse por um momento em que o motorista saia da vaga dele e quebrasse o vaso na loja de flores do outro lado da rua,
Psyche iria reconhecer a serva dela da varanda. Então ela iria conseguir que a Psyche fosse até ali. Esse era o plano da Medeia. Mas Psyche não entendeu nada do plano. Isso é complicado demais para ela. Então Medeia sabia que ela estaria ali e sabia sobre o motorista também? Medeia sabia cada movimento que ela faria. Medeia diz que na verdade não. E aconselha Psyche a não confiar em ninguém na mansão dela. 9 de 10 dos servos foram colocados lá pelo príncipe. Mas a serva que veio com ela hoje está limpa. A empregada Medeia chama a empregada Psyche de Lin. Surpresa, Lin pergunta o que ela está fazendo ali e o que está vestindo. Ela explica que a Medeia trouxe ela e pergunta se não combina com ela. Vendo um grampo de cabelo, Lin pergunta se a Medeia deu um para ela também. Medeia explica que colocou a Lin como espiã para manter um olho no que acontece naquela casa. Psyche pergunta desde quando. Ela não tinha ideia. Medeia diz que é claro que não, pois se soubesse, ela não seria um espiã. Vendo a felicidade da Psyche, Medeia pergunta por que ela está rindo. Medeia acabou de dizer para ela não confiar em ninguém. Não é algo para rir. Pegando a mão da Medeia, Psyche diz que ainda assim, Medeia está do lado dela. Medeia não deve perceber que expressão faz quando olha para ela e como a voz dela soa quando fala com ela. Estar com a Medeia dessa forma agora faz ela se sentir como nos bons e velhos tempos. Mas Medeia se desvencilha das mãos da Psyche e pergunta se ela quer voltar. Medeia prefere as coisas como são, mesmo que elas percam o que é precioso para elas e mesmo que sofram, porque ela sabe a fonte da dor dela, e dessa forma não terá falsas esperanças. Psyche cortou o cabelo porque está determinada, certo? Então Medeia pede para ela dizer como voltou para o corpo dela. Enquanto isso, o cocheiro está olhando as horas. A teoria da Medeia era que a Psyche precisaria morrer para elas trocarem de corpo, já que até onde Medeia sabe, Deus faria de tudo para salvar a Psyche. Mas por que Medeia não tem nenhum ferimento em seu corpo? Não havia ferimento de facada e a boca dela estava limpa, então ela não acha que Psyche bebeu algum veneno. Em vez disso, estranhamente, as feridas nas pernas dela estavam completamente curadas. Psyche explica que é por causa disso. Um fogo aparece na mão dela, e ela diz que ainda é difícil de controlar. As flores murcharam. Medeia não entende como isso é possível. Na verdade, desde o início, ela ter o presente da divindade já não fazia sentido algum. A perna da Medeia se curou como efeito colateral, quando ela usou esse poder para parar seu próprio coração. Olhando para sua mão, Psyche se lembra daquele fatídico dia, mas Medeia a tira desse transe. Ela pensou que o Eros queria esse poder para se tornar um imperador poderoso. Ela pensou que ele queria ser o único imperador que tinha ambos poder, o divino e o de um imperador. Mas se o Eros sabe sobre esse outro aspecto do poder dela, isso muda completamente as coisas. As segundas intenções dele são de se tornar um deus. Ele vai fingir cuidar do povo com os poderes divinos dela, mas vai esmagá-los como formigas no momento em que o irritarem. Medeia então pede para Psyche contar tudo que ela sabe. Psyche se pergunta, e se as memórias dela forem falsas? O que ela deveria fazer? Psyche começa dizendo que ela conheceu Eros há muito tempo. Foi quando ela se aventurou do lado de fora pela primeira vez. Ela estava toda suja de sangue em meio às pessoas feridas. De repente, ele apareceu por ali, perguntando quem estava ali. Psyche gritou que não tinha sido ela e foi na direção do Eros, que apenas a afastou. Eros perguntou o que era tudo isso, e Psyche questionou por que ele bateu nela.
Eros fez um sinal para o homem encapuzado atrás da parede. E em um instante, ele já estava segurando a Psyche. Aquilo doía. Ela pensou que não era para ele tocá-la, e o olho dele brilhou em azul. O homem então olhou para o massacre à sua frente, e depois se afastou da Psyche. Ele informou ao príncipe que as pessoas no chão batiam com a descrição dos criminosos de uma facção que estava solta recentemente. Assalto armado, sequestro, assassinato, tráfico humano. Nada o suficiente para eles. Ela não está com uma arma. Parece que é só uma vítima. Ele vai notificar os guardas. Agora sozinhos, Eros pergunta se ela estava assustada. Ele bateu na mão dela mais cedo porque pensou que ela fosse matá-lo. Acontece bastante. Psyche diz que ela não os matou. Eros diz que ela não os matou. Ele não sabe o que aconteceu, mas eles só estão feridos. Ainda estão respirando. Apesar de que serão torturados até a morte pelos crimes hediondos que cometeram. Ela não fez nada de errado. Mas porque uma jovem criança estava sozinha àquela hora da noite. Ele pergunta qual era o nome dela. E ela se apresentou como Psyche Calista. Ouvindo o sobrenome, ele pergunta se ela é da casa do Conde Calista. Mas a visão dela começou a escurecer, e então ela desmaiou. Medeia chama Psyche, que está com lágrimas nos olhos, e pede para ela não se esforçar tanto para lembrar. Isso já foi bom o suficiente, então Psyche deveria se acalmar. Mas então isso significa que há uma boa chance de que o Eros saiba sobre as duas habilidades. Não, ele definitivamente sabe. Isso é o que ela deve assumir. Medeia então pergunta se mais alguém sabe além dela e do Eros, e se tinha mais alguém lá quando ela trocou de corpo. Psyche responde que não. E Medeia diz que ela não deveria mostrar a mão. Só não entendi o porquê desse pedido. O cocheiro continua olhando o relógio e chega à conclusão de que a Psyche está demorando demais. Ele então entra na doceria, mas não vê ela. Um funcionário se aproxima. Então ele explica que é da casa do Conde Calista e veio escoltar a Psyche para casa, mas ele não está vendo ela. Onde ela está sentada? Psyche pergunta se a Medeia ouviu o rumor de que foi ela quem tentou matar a princesa herdeira. Psyche não sabe como acabar com esse rumor. As pessoas são convencidas como se elas mesmas tivessem testemunhado. É injusto e deixa a Psyche com raiva, pois foi a Medeia quem a salvou. Medeia diz não estar chateada. Considerando como ela agiu no passado, ela procurou por isso. Mas ela não está dizendo que não vai se defender. Psyche sugere que elas apareçam em público juntas. Se as pessoas verem o quanto ela adora Medeia, irão perceber que estavam erradas. Mas Medeia diz que elas não podem fazer isso, pois estariam dando uma desculpa para o príncipe. Ela não quer fazer suposições, mas se ela fosse o Eros, enviaria um assassino quando elas fossem fazer um passeio. Seria fácil incriminá-la e dizer que ela traiu a Psyche para as profundezas da floresta. Ou então, ele poderia envenenar a comida da Psyche e dizer que a única pessoa com que ela se encontrou foi com a Medeia. Então manda torturar a Medeia até ela dizer a verdade. Psyche estaria inconsciente e incapaz de defender a Medeia. Provavelmente acordaria quando a Medeia já estivesse morta, já que eles torturariam ela até a matar. Psyche pergunta o que eles fazem então. Ela não pode só ficar parada e ver as pessoas difamarem a Medeia. Elas não deveriam corrigir o erro? Medeia diz que há uma maneira. O cocheiro chega na varanda e encontra a empregada sozinha. Ele pergunta onde a Psyche está, e a empregada responde que ela desceu primeiro. Ele não a viu? Enquanto isso, a empregada Medeia observa escondida,
e corre para avisar a Medeia que o homem mencionado apareceu na loja. Assim, Medeia diz para Psyche que ela tem que ir. O cocheiro está dizendo que se algo acontecer com a Psyche, ambos estarão mortos. Mas a empregada manda ele parar de ser superprotetor, pois a Psyche não é uma criança. Olha só, ela está bem ali. Ele então diz que quase morreu de susto. E Psyche pergunta por que ele estava assustado. Não podia esperar? Qual é a pressa? Mas ela sabe que é porque ele pertence ao Eros. Ele não deve se preocupar, pois ela não vai fugir novamente. Ele apenas diz que vai escoltá-la para casa. O Ruivinho está encarando o convite. Ele está fazendo isso o dia todo. Ele sabe que vai de qualquer maneira. Então qual é o problema? O Ruivinho diz que tem que ir porque o fizeram de uma forma que ele não pode recusar. E o assistente pergunta se isso não é a mesma coisa. O Ruivinho já esperava por isso. É melhor para a saúde mental dele dizer para si mesmo que ele vai voluntariamente. Então ele pergunta se o Ruivinho ouviu o rumor sobre a Medeia. O Ruivinho diz que todos fofocam sobre ela nos últimos 3 anos. Mas o assistente diz que dessa vez é diferente. Ele se sente mal por ela, mas vai ser bom pro Ruivinho, já que ele queria que o Império todo soubesse o oráculo que eles receberam. Nas ruas, as pessoas comentam que a Medeia é uma assassina em potencial. Dá pra ver pela vida dela de depravação. Ela era uma candidata para a princesa herdeira, mas já se envolveu em escândalo com o Marquês e teve o casamento com o rei de um país vizinho também. E imagina se ela tivesse tornado a princesa herdeira. Ela provavelmente teria traído o príncipe. Que desonra! Teve um oráculo que dizia que a Medeia vai matar o pai dela e trazer a queda do Império. Voltamos para o momento que a Medeia disse que tinha uma forma e perguntou se a Psyche podia confiar nela, independente do rumor que escutasse. Psyche se pergunta no que a Medeia está pensando.